Não, que isso? Eu ouço por horas, Coronel. O senhor sabe disso. Eu fico aqui construindo em cima das informações que vão chegando e concluo o seguinte de cara. Esse trauma dessa França, dessa Inglaterra, da União Europeia, qual a Inglaterra não faz mais parte, sabemos disso, mas é uma ferida ainda aberta, né? Não vejo musculatura para tentar mostrar que o momento é outro. A fragilidade ainda é a mesma, Coronel. Não, aliás, o grupo de comentaristas que você tem é sensacional, né? Eu estava ouvindo a Jamile, só a intervenção da Jamile Davis, quem não ouviu, volta lá no programa daqui a pouco, se tiver oportunidade, porque ela fala sobre a geopolítica da Europa, né? Sobre o que está acontecendo na Europa. E, de fato, esse trauma que você se refere, ele demonstra ou traz a gente à reflexão uma coisa que eu lamento muito. Eu fiz um tweet essa semana, Pitoli, e aí eu novamente peço a vocês da audiência da Auriverde, se puderem, me sigam ali no Twitter, né, no X, @Gerson Gomes, só isso. Eu publiquei ali, e eu acho que ainda está até na cabeceira da minha timeline, uma provocação dizendo o seguinte: se os brasileiros lessem mais os nossos Olavos. E por que eu coloquei isso? Porque o Olavo de Carvalho, ele fez um debate com o Dugin, que é o principal ideólogo russo, e que inclusive é lido nas academias militares da Rússia hoje, e que está por trás de tudo aquilo que a Rússia planeja para a expansão ali para a área da Ásia Central. Hoje ela é muito mais ligada ou voltada a uma aproximação com aqueles territórios da antiga União Soviética que hoje estão ali no meio da Rota da Seda da China. E ele explica, o Olavo de Carvalho, ele explica a incongruência que existe do pensamento russo. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que os russos, habilmente, eles exploram as fragilidades, as fissuras que existem dentro do próprio, vamos dizer assim, sistema que foi montado no Ocidente. Então, eu lamento que o brasileiro não tenha lido esse debate. Esse foi um debate promovido aqui por uma instituição dos Estados Unidos, foi feito por intermédio de documentos. O Dugin trocava esses documentos com o Olavo de Carvalho, e veja que coisa, né? O brasileiro não reconhece um dos principais filósofos que o americano aqui utilizou para entender a estratégia russa. E mais do que isso, eu falo de Olavo Bilac, porque o Olavo Bilac, eu vou até me permitir abrir aqui esse post, porque eu vou ler só um pedacinho para você, Pitoli, do que o Olavo Bilac... o Olavo de Carvalho foi essa referência, né, que infelizmente o brasileiro nem conhece. É um dos poucos que entende a geopolítica da Rússia e que denunciou a ideia que o Dugin é o principal ideólogo, é o cara que o Putin reconhece como alguém que dá sentido à estratégia russa. E, ao mesmo tempo, o outro Olavo que os brasileiros não lembram é o Olavo Bilac. Eu vou pegar só um pedacinho do que o Olavo Bilac publicou em 1909 num livro referente a textos que ele escreveu antes. Esse texto foi, inclusive, artigo de um jornal quando ele escreveu antes ainda. Olha só o que ele fez. Em si mesma, em seus excessos, nos seus desvairamentos irreprimíveis, que a força do despotismo tem o seu corretismo. Pô, como eu não lembrar, ler essa frase e não lembrar do papo que você teve ainda agora sobre a questão do Daniel Silveira, sobre a questão da Flávia, que eu entrevistei, eu e o Fernão Lara Mesquita, fomos os primeiros a entrevistar a Flávia, ainda quando ela estava desesperada ali sobre essa questão. Eu estava contigo em Israel quando eu entrevistei a Flávia. Eu parei o que a gente estava fazendo lá porque eu achei tão absurdo. E veja que o Olavo Bilac escreveu assim, ó: não quiseram os donos do país ver que já estavam governando não tribos errantes e brutas, mas um povo que sabia compreender o valor do seu esforço. Será que a gente tem essa habilidade, Pitoli, de refletir sobre isso que a gente está vivendo hoje, essa juristocracia, essa ditadura da toga, e não nos permitirmos essa imposição? E ele, olha só o que ele fala no finalzinho. Em todos os outros pontos do país, a opressão era a mesma. Os tribunais portugueses davam invariavelmente razão aos colonizadores e negavam, né, aos colonos. E a metrópole não via que o mesmo excesso de sua tirania tinha de arruiná-la. E eu tenho que te dizer isso, Pitoli. Na verdade,
o brasileiro, a gente tem nas nossas mãos a bagagem cultural para sair desse imbróglio que a gente se encontra. Veja que esse não é um problema novo. O que nós vemos hoje, que o mundo está nessa disputa de ideologias, é uma fissura dentro da própria cultura ocidental, que quando a gente pega os nossos pensadores brasileiros, ou seja, intelectuais que produziram reflexões, a gente vê que esse diagnóstico já foi feito lá atrás, pelo Olavo Bilac lá atrás, por Olavo de Carvalho mais recentemente, esses nossos Olavos brilhantes. E se nós olharmos os nossos chefes de Estado como Dom Pedro II lá atrás, a penetração, a interconectividade, a cultura que ele tinha, a gente vê que a gente decresceu, né, Pitoli? A gente teve um decréscimo de exposição, de importância, e a gente não pode submeter a isso. Nós precisamos de um plano, de um planejamento estratégico de país. A gente precisa virar essa página da ditadura da toga, a gente precisa sair desse imbróglio que nós nos encontramos hoje. Esse julgamento do presidente Bolsonaro, do grupo, o general Braga Neto já está preso sem... ao arrepio da lei, ou seja, sem cumprir o que diz o nosso marco constitucional e marco legal, há meses. E todos esses grupos que estão sendo denunciados por falsas acusações que mancham a nossa relação internacional. Então, quando a gente olha hoje o mundo debatendo o que a Europa vai fazer nesse momento com a Ucrânia, quando a gente vê o Donald Trump resgatando os interesses do americano, todas essas medidas, esse discurso que ele fez no Capitólio, apontando para o Partido Democrata, que teve que engolir que todas as políticas públicas que conduziram os Estados Unidos a essa situação de crise econômica, de crise social, de crise de segurança pública, podem ser revistas e corrigidas. E o Trump falou uma coisa que eu achei bem legal e que serve de reflexão para a gente também. Ele falou o seguinte: os democratas diziam que na crise imigratória que nós precisávamos de uma nova legislação imigratória. E ele disse o seguinte: não, o que os Estados Unidos precisavam era de um novo presidente. E agora tem. E isso que está acontecendo no Brasil deve nos fazer refletir. Como é que nós recolocamos no poder ou permitimos como sociedade que essa quadrilha voltasse ao local do crime? Porque nós já tivemos Lula 1 e 2, nós já tivemos Dilma 1,5. A gente sabe do que esse grupo é capaz, a gente sabe do que eles fizeram e promoveram a maior crise econômica da história do Brasil, muito recentemente. Todos nós vivemos isso, as manifestações a partir de 2013, 14, 15, a própria eleição do presidente Bolsonaro. Então a gente tem como sair dessa situação, como o povo americano está saindo, com dificuldade, brigando, lutando. Então, a questão da Ucrânia, ela está inserida, ou pelo menos a questão da Europa está inserida, num momento muito crítico do Ocidente. Os Estados Unidos perceberam que estavam implodindo por causa da guerra cultural. A Europa, por incrível que pareça, com suas conexões com o Brasil, ainda está imersa nessa guerra, perdendo, afundando, e infelizmente as nossas conexões culturais, né, Pitoli, elas são muito mais com a Alemanha, Inglaterra, a França, desses grupos de esquerda que ainda estão no poder, do que com a reação que está acontecendo via Estados Unidos, mas não só isso, Itália, Hungria, Suécia, Espanha, Portugal, vários países, Polônia, estão já reagindo, estão percebendo, mas o Brasil ainda está atrelado, ou pelo menos esse grupo que está no poder no Brasil ainda está atrelado, à ideia de que eles conseguirão resistir se agarrando ao poder junto a esses grupos. Mas como a Jamile falou, há uma reação em curso na União Europeia, há uma reação em curso, inclusive, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, e isso vai invariavelmente chegar no Brasil também, Pitoli. E vai chegar justamente pela situação exposta de Marco Rubio fazer contatos, salvo engano, 58 já nações contactadas, e o Brasil ainda não foi. O Brasil, importante parceiro comercial dos Estados Unidos, né, sabe da importância dos Estados Unidos com relação à geopolítica, em especial com relação ao nosso continente, a importância do Brasil nesse cenário, e esse desprezo já mostra o que pode vir por aí, né, Coronel? Na verdade, eu nem sei se é tanto desprezo não, viu, Pitoli? Eu creio que há uma posição muito bem pensada. Pelo que nós temos visto até agora, o Trump, ele não dá um ponto sem nó, ou seja, ele passa uma imagem de alguém que fala uma série de propostas
que são consideradas ofensivas e às vezes até absurdas por alguns. Mas você veja que tudo que ele tem falado, da Groenlândia ao Canal do Panamá, da relação com o México e com o Canadá, da questão tarifária, com a China, com a Europa, tudo que ele tem falado até agora tem feito sentido, e o pior, para os que não acreditavam, ele subsidia essas falas com ações concretas. E no caso do Brasil, o silêncio, Pitoli, não é desprezo, é o contrário. Existe ali uma ação muito bem arquitetada de saber o que fazer para se antepor a toda a maldade que foi construída pelo Partido Democrata, pelo grupo que estava ali dominando o Partido Democrata com Biden, os Obamas, os Clinton, e um grupo que realmente se apossou do poder muito semelhante ao que a gente viveu no Brasil ali durante a Lava Jato e retomou mais ou menos como aconteceu aqui nos Estados Unidos. Se você olhar o que foi o governo Biden, senão a retomada desse grupo que tinha feito uma política para os Estados Unidos extremamente perniciosa. O próprio presidente Obama, ele era tido como alguém, havia uma expectativa muito grande que ele faria uma grande administração, e hoje já se sabe que a raiz da debacle do governo Biden, ela está muito mais ancorada, e quem realmente governava o país não era o Biden, era esse grupo ligado aos Obamas, aos metacapitalistas, Soros, a esse grupo globalista. No Brasil, é exatamente o que está acontecendo, e Trump sabe disso, Marco Rubio sabe disso. Todo o grupo americano hoje sabe exatamente o que foi feito por intermédio da USAID, por George Soros, a estratégia que existe no Brasil. Por isso que o momento é importante da gente entender os próximos passos. Haverá, obviamente, estratégias no campo jurídico, no campo da política internacional, mas uma coisa é certa: o governo Lula, ele tenta se segurar, se aliando ali à ideia de um sul global, de uma alternativa do mundo multipolar, mas mesmo esses conceitos, o Brasil, infelizmente, está muito mal representado na pessoa deste governo. Por quê? Porque a Lava Jato não foi esquecida, os acordos de leniência não foram esquecidos. Tudo aquilo que aconteceu com a Odebrecht, com a Petrobras, aqui na Bolsa de Nova York, toda a repercussão que houve para os investidores estrangeiros, nós temos condenações da Lava Jato em mais de 10 países. E isso parece que a gente vive no Brasil, no mundo da lua, como se isso pudesse ser apagado. Não foi apagado. Nenhum dos países que viveu a influência da mini USAID que teve, que na verdade o que o Brasil fez com o BNDES foi mais ou menos o que os Estados Unidos fizeram com a USAID em âmbito mais global, foi uma mini influência, uma mini estratégia de usar os recursos do pagador de impostos brasileiros para uma estrutura de poder na América Latina, que até chegou na África também. Isso os Estados Unidos olharam, percebem e sabem. Então, eu posso te dizer, Pitoli, hoje nós no Brasil estamos servindo de um laboratório que serviu para a Europa para impor as suas pautas de controle social, mas agora também servem para os Estados Unidos olhar e dizer o seguinte: como que a gente vai desfazer essa maldade? Como a gente vai desfazer toda essa estratégia que foi feita de caos, porque é isso que eles estão provocando. Então, eu acho que haverá sim uma série de medidas que nós vamos acompanhar, que não vão só ficar circunscritas ao ministro Alexandre de Moraes, a juízes da Suprema Corte, mas também a política externa, a relação com o governo brasileiro. E, infelizmente, nós teremos que aguentar o tranco, viu, Pitoli? Os próximos 2 anos, até a eleição de 2026 no Brasil, serão anos muito difíceis. Esse grupo, aparentemente, eles vão dobrar a aposta, eles vão tentar acelerar ainda mais a reação que eles têm, tentando se juntar à parte do mundo que também tenta reagir a essa estratégia do pêndulo que começa a se deslocar daquela extrema esquerda para uma posição de mais equilíbrio, mais de bom senso, como se fala aqui nos Estados Unidos, e o Brasil estará no meio dessa disputa. Infelizmente, para nós brasileiros, mas eu posso te dizer para você o seguinte, Pitoli: eu sofri aqui esses 4 anos de governo Biden junto com os americanos e percebi que eles hoje agradecem a Deus o fato de terem despertado no sofrimento.
E eu espero que isso aconteça conosco, Pitoli, que a gente encare esse período agora, resgatando o nosso processo eleitoral, fazendo uma retomada do Senado Federal, que ache uma via institucional para a gente corrigir esse estado de coisas, que a gente eleja um presidente da República que vai nomear e vai indicar 3 ministros da Suprema Corte para corrigir essa juristocracia, esse desequilíbrio, essa hipertrofia do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós temos um dever de casa gigantesco, e não serão os Estados Unidos que farão. Mas nós precisamos olhar, ter estratégia, olhar o nosso país daqui a 10 anos, 20 anos para os nossos filhos e netos. Hoje, o Brasil está com o seu freio de mão puxado, está com uma resistência ao seu desenvolvimento causado pela corrupção, por decisões políticas erradas, equivocadas e pela indiferença da maioria da população e das suas elites. Pode ser que, assim como nos Estados Unidos, a população se despertou durante o governo Biden, isso aconteça no Brasil agora, nesse finalzinho do governo Lula, em que tudo indica que nós teremos uma reedição de Dilma 1,5. Ou seja, a debacle econômica, a crise na segurança pública e a corrupção sistêmica retornando. É o que a gente está vendo, né, Pitoli?